Após uma longa espera, o Iron Maiden finalmente lançou seu disco de inéditas, sucessor do The Book of Souls, mas esse disco está dividindo muito a opinião dos fãs. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Senjutsu. Olá, amantes do bom e velho rock and roll, eu sou Rafael Araújo, estou de volta com ele, o Mr. Show Off, Yuri Moreira, para falar desse álbum que já deu muito rebuceteio aqui no canal, que é o Senjutsu, né? Isso mesmo. A gente fez aí um monte de conteúdo, né? A gente vem fazendo um monte de conteúdo desde lá de trás, quando começou aquele zum zum zum, Balthazar Fist, WOTW, que danado é isso? A gente não sabia se era uma música nova, se era um disco, se era uma cerveja, se era, né? Mas estamos aí finalmente para fazer a resenha faixa a faixa de Senjutsu. Nossa tradicional resenha faixa a faixa, já tem primeiras impressões, já tem um bocado de coisa, porque esse canal só fala do Iron Maiden. Coisa impressionante, só fala do Iron Maiden. Mas antes, você precisa saber o seguinte, se é que você não sabe, o nosso clube de membros é um lugar que tem muitos fãs do Iron Maiden, tem colecionadores, tem uma galera que curte música e que é muito legal. Se você ainda não conhece o nosso clube de membros, que, veja só, acabou de fazer 1 ano de existência, se liga no recado. Curte nosso conteúdo? Então vem participar do Clube Tups. Por uma pequena quantia você vai ter acesso ao grupo do clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição. Vem tomar uma com a gente! Isso, a partir de R$ 1,99 você nos ajuda a produzir cada vez melhores conteúdos para você. Então vamos lá contextualizar o Senjutsu. Lançado dia 3 de setembro de 2021, o anterior foi o The Book of Souls, de 2015, produção de Kevin Shirley, que a gente aqui já falou que pode ser que seja um laranja de Steve Harris, né, porque é coproduzido por Steve Harris. Teve uma excelente campanha de marketing, né, que veio com esse negócio que Yuri falou, do Balthazar Fist, de easter eggs em tudo que é canto. Os caras, quando eu digo os caras, é porque não foi a banda, né? Eles têm toda uma equipe de marketing de uma série de coisas que eles bolaram isso e foi uma coisa maravilhosa, porque a gente, né, todos nós fãs do Iron Maiden ficamos ali semanas, né, discutindo o que era o WOTW, o que era o Balthazar Fist, especulando e teorias, né, e você olhando um pouco para trás, né, então aquela coisa do Instagram, eles falam, todo dia tem um stories com um single e a capa do disco, e o que é todo mundo, né, tentando desvendar, e o Twitter lá do Daniel botando umas coisas, então foi muito bacana, criou uma expectativa monstruosa, mas tão monstruosa, que todo mundo correu para frente do computador lá às 2 horas da tarde, né, sem saber o que era. A gente esperava realmente que fosse uma música nova, mas ninguém tinha certeza, né? E tanto que, a música passou de 10 milhões de visualizações no YouTube, mas passou já, né, coisa que nunca tinha acontecido com Iron Maiden. E gerou essa comoção, né? Tanto que o disco o Senjutsu estreou em 3º lugar na Billboard, né? Batendo recorde, que o Iron Maiden, o máximo que tinha conseguido chegar em 4º lugar. Então, tudo bem, a gente vive um momento diferente da indústria fonográfica, né? O Senjutsu vendeu aí mais de 65 mil cópias nos Estados Unidos. Em outras épocas, as bandas que chegavam ali no topo da parada vendiam 500 mil, 600 mil, né? É outro momento. Mas a gente não pode, claro, deixar passar essa campanha de marketing que eu nunca vi na história, não só do Iron Maiden, como do metal, né? Bandas mais pop e outros estilos e tal, eles até trabalham esse tipo de coisa, mas uma banda de heavy metal e tal, isso eu nunca tinha visto antes e foi muito bacana criar esse hype, né, com os fãs. E
Foi o maior intervalo de um disco para outro do Iron Maiden, né? De 2015 para 2021 foram 6 anos praticamente, e que teve interferência da pandemia, né? Era um disco que a gente esperava que saísse em 2020, não é isso? Eles gravaram um disco em 2019. Então a gente não sabe se ele de repente seria lançado em 2019 ainda ou em 2020, né, para fazer ali a sequência de 5 anos, como vinha acontecendo. E, bem, por conta da pandemia, realmente o disco ficou trancado num cofre, nem a própria banda conseguiu ouvir, né? O próprio Bruce Dickinson declarou isso em entrevista. E sobre a produção do Kevin Shirley, bem, o próprio Nico McBrain, né, deu uma entrevista por esses dias, dizendo que, tipo, comprovando aquilo que a gente já imaginava, né? Kevin Shirley é um grande laranja, porque eles mostram as músicas e tal, aí o Kevin Shirley, tá, mas você sabe que essa música tem 12 minutos, né? Aí Nico contou que eles olham pra Kevin Shirley e tipo, tá, e o que é que você quer dizer com isso? Tipo, dane-se, a gente faz as coisas do jeito que a gente quer. Se fosse Martin Birch, eu não sei se eles teriam esse tipo de atitude. Mas, pô, também os caras, né, já estão aí com 60 e tantos anos, já é o, né, 17º disco da carreira, a banda já tá naquela vibe que faz o que quer e não liga muito para as críticas e é isso aí. Se for perguntar para Steve Harris, ele vai dizer, não é bem assim, Kevin tem moral, mas o patrão, a gente sabe que quem manda é o patrão. Vamos falar da capa, ou das capas, né, porque temos essa daí, que é o Ed Samurai, né, segurando a katana, que foi divulgada como uma capa oficial, e que, se você virar o disco, não tem a tracklist, né, as coisas que são tradicionais de um disco. Tem uma outra capa, e você pode optar por uma ou por outra. Eu achei legal a capa. Eu acho a capa alternativa melhor, ela é mais assustadora. Teve pessoas, muita gente reclamou, né, que mas a capa não tem um cenário e tal, aí sempre vem algum artista, né, quando divulga, aí faz um cenário, aí a galera diz que é melhor. Eu prefiro as capas que têm cenários detalhados, né, a capa, a própria do Final Frontier, que foi a última capa assim, com cenário e tal. E como eu falei em outras oportunidades aqui no canal, essa decisão de fazer uma capa com fundo escuro e destacar o Ed parece ser devido ao streaming, né? A questão do consumo da música hoje em dia, que é muito em cima do streaming, que você vê uma miniatura assim no celular, no computador, etc. E um cenário detalhado, como é a do Summertime, do Powerslave, faz mais sentido no vinil, né? Você pega o vinilzão assim, bonitão, e você vê os detalhes, e eles estão fazendo essa opção por colocar um fundo escuro e destacar o Ed. Eu gosto, acho legal, mas preferia que fosse um cenário detalhado. Se você colocar o Book of Souls do lado do Senjutsu, você vê que faz sentido. É uma identidade visual que complementa a outra. E eu apostaria que no próximo disco do Iron Maiden vai ser o mesmo esquema, um fundo escuro e um Ed temático aí, um Ed bailarino de frevo, sei lá o que, com fundo escuro também. É até interessante levantar essa discussão de um próximo disco do Iron Maiden, porque como eles gravaram o Senjutsu em 2019, né, então a gente tá no final de 2021, de repente 2023, 2024, eles já poderiam aí tá gravando tá lançando outra coisa, né? Não acredito que eles esperariam 2026, 2027. Mas sobre a capa em si, eu gosto da capa. Tirando a capa do Dance of Death, não tem nenhuma capa do Iron Maiden que me desagrade. É lógico que eu estaria sendo maluco se eu não dissesse que eu prefiro os trabalhos ali do Derek Riggs, né, aquele padrão elevadíssimo, né, que veio ali desde do início, né, mas principalmente ali Powerslave, Somewhere in Time, né, que são trabalhos fabulosos. E eu gosto, eu também prefiro
essa capa alternativa, né? Eu também acho essa daqui mais interessante, mas eu não tenho grandes queixas, não. Tipo, eu só. Mas aí pode ser uma birra minha, né? Porque Senjutsu é de samurai e tal, mas tá, cadê a cultura egípcia? Ó, pensando no Power Slave, cadê a cultura japonesa? Cadê os samurais e tal? Mas, bom, em outros discos do Iron Maiden, eles também fizeram, por exemplo, Fear of the Dark, tá lá o Ed na árvore e pronto, e é só Fear of the Dark, né? E outros discos também. Então, também não chega a ser um grande problema para mim. A formação clássica do Iron Maiden, que virou clássica com 3 guitarristas, né? Depois que Bruce voltou, Adrian voltou também, então Bruce Dickinson no vocal, Dave Murray guitarra, Yannick Gers guitarra, Adrian Smith guitarra, Steve Harris, o patrão, no baixo, teclados e coprodução também, e Nico McBrain na bateria. Eu destaco aí o patrão, é claro, Steve Harris, que compôs a maioria das músicas, e para a dupla Smith Dickinson, que sempre que se juntam dá coisa boa. As parcerias deles são destaques aí no disco para mim. Para mim, os grandes destaques desse disco são Adrian Smith e Nico McBrain. Para mim, são os 2 grandes destaques aí. Adrian Smith tá inspiradíssimo, tem grandes solos aqui, né? A faixa título, né, Senjutsu, que ele compôs em parceria com Steve Harris também é fantástica. Como você falou, as parcerias dele com Bruce Dickinson também. Bruce tá cantando ali no padrão Bruce de qualidade, aquilo ali é fantástico, é um dos melhores de todos os tempos. Steve Harris, eu tenho um problema um pequeno problema aí, com o teclado, né? Porque foi até uma coisa que a gente discutiu aqui em outros vídeos, em lives, eu sei que, eles têm um tecladista, né, que faz turnê e tal. Chama um cara, um tecladista de verdade para fazer uns arranjos e tal. Mas, sabe, muita gente até falou nisso, ficar fazendo aquele tecladinho de uma mão só e não sei o que, coisa super simplória e tal. Foi uma coisa que me tirou um pouco o tesão pelo disco. Mas também não é nada que chega a comprometer. Sobre os outros 2 guitarristas, no caso Dave Murray e Yannick Gers, bem, Dave Murray, ele, na minha opinião, ele está um pouco mais inspirado do que ele vinha sendo. Ele tem alguns solos bem interessantes aqui. E o Yannick Gers, que é um excelente compositor, algumas das melhores coisas dessa fase sexteto do Iron Maiden são de autoria dele, mas eu não gosto daquela coisa que nesse disco tem muito, que é ele ficar acompanhando o vocal de Bruce Dickinson, fazendo ali a guitarra, a mesma melodia, sabe? Tipo, essa opinião minha, sabe? Não tinha necessidade, fica uma coisa, sei lá, meio preguiçosa talvez. Acho que Ghost of the Navigator funcionou bem, sabe? Mas aí nesse disco fica, sabe, exagerando. Tem 3 guitarras, tem tanta coisa para fazer com 3 guitarras, e aí ele fica lá repetindo a melodia de vocal de Bruce Dickinson. Para mim não funcionou muito bem, não. Concordo com isso aí, assino embaixo. E já colocando um pouco o que a gente vai falar daqui a pouco nas faixas, é a questão das autorreferências, né? A gente tem aqui no canal um vídeo sobre os autoplágios do Iron Maiden, um vídeo que eu fiz, que gerou o maior buruçu por aí, mas é uma coisa que também me chamou a atenção. Não é problema, não é problema você se autorreferenciar, mas eu acho que aqui no Senjutsu eles beberam demais da própria fonte. Aí algumas pessoas comentaram, né? Mas o AC/DC é outra coisa, o AC/DC ele pauta o som dele naquele mesmo estilo, não é, o Iron Maiden não faz isso, o Iron Maiden pega outras sonoridades e acrescenta e mexe, enfim, inova. O Iron Maiden inova na sonoridade. O AC/DC não, é aquele feijão com arroz ali com aquela mesma pegada. Quem já se aventurou em tocar as músicas do Iron Maiden, como é o meu caso, né? Tipo, o Iron Maiden tem padrões, né? 90% das músicas do Iron Maiden é Mi Re Dó, sabe? E até os próprios guitarristas ali, tipo, eu toquei numa banda que eu fazia o Dave Murray. Então,
Não é que seja fácil, claro que não, não é isso. Mas, tipo, depois que você pega o primeiro solo, o segundo, o terceiro, o quarto, você identifica padrões, leaks, coisas que ele faz ali, hammer-on, pull-offs, aquela coisa toda, ligados e tal, que você percebe que ele sempre está usando aquilo ali. A mesma coisa com Iron Maiden, né? Eu acho que eles exageraram um pouco nesse disco, eu concordo contigo, né? Mas para mim não chegou a ser um problema. Agora, foi um problema para muita gente, né? E a gente fez esse vídeo, o Rafael fez esse vídeo aqui no canal, porque como a gente é criador de conteúdo, a gente pega os assuntos que estão rolando no momento. Então, se existe um debate, porque muita gente está dizendo que o Iron Maiden está se autoplagiando, a gente vai debater isso. É assim que funciona, não é só a gente, todos os canais do YouTube fazem isso, então, né? Sobre o autoplágio só me incomodou em uma música que a gente chega lá. Já já a gente chega lá. Então vamos lá para o Faixa a Faixa, nosso querido Faixa a Faixa, que todos esperam nessa resenha. São 10 músicas em 2 discos, no total de 81 minutos e 53 segundos. Abrindo o disco 1, Senjutsu. A palavra senjutsu pode ser traduzida do japonês como tática e estratégia. Uma música lenta, climática e grandiosa, como Maiden não fazia desde Sign of the Cross, lá do X Factor. A bateria de Nico se sobressai, nosso querido Nico, com mais de 70 anos de idade, até porque no refrão diz que podemos ouvir o som das baterias distantes, né? Então é uma ênfase ali que eles dão na música, né? A bateria dele. É como se fosse uma Where It Goes There sem pressa, né? Where It Goes There, lá do Peace of Mind. Tem um tecladinho, o tecladinho agudo de karaokê, tão criticado, que já aparece aqui na primeira música e vai aparecer mais para frente também. Poderia não ter o tecladinho de karaokê, mas não chega a estragar a música. Acho uma ótima abertura e, para mim, está entre as melhores do disco. Para mim também está entre as melhores do disco e também, para mim, uma das grandes aberturas do Iron Maiden. Eu não tinha pensado nisso, mas eu gostei dessa analogia de uma Where It Goes There sem pressa, achei interessante. Eu achei uma música forte, apesar de não ser uma música rápida, como o Iron Maiden costuma fazer, mas, assim, é uma música forte, é uma música que chama, né? Cria aquela expectativa, cria aquele clima. Eu acho uma grande música e eu tenho escutado esse disco muito e eu realmente acho uma das melhores do disco. Gosto demais do vocal de Bruce Dickinson nessa música. Eu acho que eu não parei para fazer um ranking assim de músicas de abertura do Iron Maiden, mas olha, são 17 discos, eu acho que ela tá ali seguramente entre as 10. Faixa 2, Stratego. Estrategista foi o segundo single do disco e não me impressionou muito quando saiu como single. Mas dentro do disco ela funciona bem melhor. Você sai da tensão, que é Senjutsu, e entra na empolgação de Stratego. É uma música que usa a clássica cavalgada do Iron Maiden, mas sem a correria de antigamente. O que me incomoda um pouco é isso que o Yuri falou agora há pouco, que é a guitarrinha de Yankee Gare seguindo a melodia do vocal, né? Não precisava. E já temos uma Ghost of the Navigator, né? Já existe. E que funcionou muito bem. O teclado de karaokê está de volta também. Mas, no geral, eu acho uma boa música. É uma coisa que surgiu lá no nosso clube de membros, foi o tema da atmosfera do álbum. Então, ouvir Stratego separado, eu achei ok. Um Iron Maiden raizinho, feijão com arroz, mas no disco ela cresceu. E certamente no ao vivo ela vai crescer também. Então, acho uma música boa, melhor de ouvir no contexto do álbum. Bem, quando o Stratego saiu, eu falei aqui, né, eu fiz um vídeo de primeiras impressões e eu falei que eu achei melhor do que The Writing on the Wall, e eu mantenho minha opinião. Talvez porque eu seja um fã de carteirinha da fase clássica, né? Então a cavalgada, quando tem cavalgada no Iron Maiden, já me ganhou. Já me ganhou, porque é marca registrada da banda. E assim, eu até comentei, acho que foi lá no clube de membros,
que se você, que o YouTube tem esse recurso agora de você mudar a velocidade, se você botar ela em 1.25, é The Evil That Man Do, né? Então é isso, é um The Evil That Man Do sem pressa, né? Me incomoda sim, me incomoda muito a guitarra de Yannick Gers acompanhando o vocal, não tem a menor necessidade, sabe? Parece que é aquela coisa, Adrian, você vai fazer o quê? Ah, eu tô fazendo isso aqui. David, tá fazendo o quê? Ah, eu tô fazendo isso aqui. E tu, Yannick, pô, não tem nada pra fazer, então segue o vocal aí. Pronto, sabe? Sei lá, parece uma coisa meio preguiçosa, tá? Não sei. Mas eu gosto da música, acho muito bacana. E o disco, né, o primeiro, não é um álbum duplo, né, triplo se falar em vinil. Pra mim, o primeiro vinil, ele é arrasador. Esse início dele é arrasador, é fantástico. Faixa 3, Can You See the Writing on the Wall? Na verdade, a música é só The Writing on the Wall, né? A Escrita na Parede, de autoria de Smith e Dickinson, que são Lennon e McCartney do metal. O primeiro single lançado com um excelente videoclipe de animação, que a gente abordou agora há pouco. Muito, muito massa, cheio de easter eggs e um clima lá de Velho Oeste. Uma música bem surpreendente para o Iron Maiden, com pegada hard rock e elementos de Southern Rock, lembrando o que o Bon Jovi fez no passado. Não é que pareça com o Bon Jovi, lembra o que Bon Jovi fez com o hard rock, por isso que a referência mais adequada é com o que o Bon Jovi fez. Tem um ótimo refrão, muito grudento, você termina a música, entra na outra, você ainda está com The Writing on the Wall na cabeça. Solo espetacular de Adrian Smith, para variar. Eu acho, com folga, a melhor do disco. Outra grande música, né? E tem toda uma polêmica aí, né? Sobre essa coisa do Southern Rock, aí muita gente falando um monte de besteira e tal. Por que tem influência de Southern Rock? Porque tem uma porra de um violão no início da música, afinado em drop D, né? Que ele faz ali uma sequência de acordes que lembra o que bandas que bebem na fonte do Southern Rock fazem. O Bon Jovi foi uma delas, é uma delas, inclusive. Outra grande música, né, uma coisa diferente do que o Iron Maiden normalmente faz. Eu fui surpreendido, acho que todo mundo foi surpreendido, né? É aquela coisa, como eu falei, a expectativa era gigantesca, né? Até 5 minutos antes a gente estava ali na frente do computador e a gente não sabia se era uma música, se era uma cerveja, se era o que danado era que o Iron Maiden ia lançar. Claro que a gente já tinha pistas, eu até fiz um vídeo aqui antes dizendo que, matamos a charada, eles estão lançando aquela coisa do single com a capa do disco, então tava meio na cara que era realmente uma música nova. Mas a campanha de marketing criou esse hype e o clipe, a animação, elevou o nível lá para cima. Então, outra grande música aqui. E como eu falei, o disco ele começa arrasador e ele se mantém aqui no nível, no mais alto nível. Faixa 4, Lost in a Lost World. Perdido em um mundo perdido. Teve uma galera que se revoltou porque eu chamei ela de estelionato musical no vídeo sobre os autoplágios do Senjutsu. Mas vamos lá. Ela tem um começo com voz e violão e o teclado fazendo a ambientação, o que é bem agradável. Aí depois entra numa parte pesada que vira uma colagem, velho, de outras músicas do Iron Maiden, como When the Wild Wind Blows e Wicker Man. A parte instrumental fica dando umas voltas que não chega a lugar algum, acompanhada pelo teclado de karaokê ou de churrascaria, ainda por cima. É uma música de 9 minutos e meio, mas o que deixa ela longa, minha gente, não é a duração. Quando você diz assim, 9 minutos e meio, a música é grande, e Rhyme of Ancient Mariner, mas, meu irmão, o que faz a música ser longa não é a duração, não é o número, não. É você querer que ela termine. Você fica achando a música longa, a música não está me entretendo. A música, eu quero que ela termine. Você tem vontade que essa música termine logo. É isso que faz ela ser longa, né? E essa música tem isso. Ela é uma música de 9 minutos e meio, mas que não tem para que ter 9 minutos e meio. Ela usa, literalmente,
ela pega um trecho de When the Wild Wind Blows e não muda nada, não muda a velocidade, não muda nada. É a mesma coisa. Então, quando eu chamei de estelionato musical, é porque quando eu peguei as músicas das quais ela tirou trechos e comparei, eu me senti enganado. Eu disse, irmão, velho, eu já ouvi isso aqui, por que eles colaram isso aqui, tá ligado? Eu não gostei, eu não gostei deles terem feito isso, eu não acho a música ruim, eu acho ela longa, desnecessariamente, as autorreferências viraram autoplágios, nessa daí realmente é um autoplágio, entre aspas, né, que nenhuma banda se autoplagia de verdade, ela pode usar coisas que ela mesma usou, mas eu acho que foi longe demais, e eu acho que essa aqui é a mais fraca do disco, eu consigo escutar ela dentro do disco, mas assim, poderiam não ter chupado tanto, tão igual de outras músicas como eles fizeram. Pra você ver como as pessoas pensam diferentes e não tem a obrigação de ter a mesma opinião, né? Que a arte é uma coisa subjetiva e tal. Isso já não me incomodou tanto, né? É claro que você percebe, né? Como você falou, né? Tipo, já escutei isso antes e tal. Tipo, são 17 álbuns, né? É difícil. Você começa a reconhecer os padrões, né? Como eu falei mais cedo. Então, isso acontece na música, isso acontece nos solos dos guitarristas, né? Por exemplo, o Adrian Smith, se você pegar o solo de Road to Hell e o solo de Wasted Years, você vai ver que ele tem um lick que ele usa que é bem semelhante e tal. Então, mas isso não chega a ser um problema para mim. Eu gosto da música, eu acho que inclusive ali no início, principalmente, ela lembra um pouco a carreira solo do Bruce Dickinson, sabe? Mas assim, quem reclamou, né? A gente conversou bastante sobre isso e tal. Eu também não vejo problema nenhum. Eu até concordo que nessa música tá mais assim latente, né? Essas autorreferências, mas tem gente que se incomoda, tem gente que não se incomoda e tudo bem. A gente não vai sair trocando tapa no meio da rua, né? Porque parece que é isso que a galera quer fazer quando a gente lê certos comentários aqui. Aqui a gente pode discordar, você pode discordar da gente, amiguinho, pode colocar aqui nos comentários discordando à vontade, só não pode xingar porque é feio e tá errado, né? Faixa 5, Days of Future Past. Dias de um Futuro Passado, mais uma de Smith e Dickinson, música curta e empolgante com uma pegada hard rock. Bem legal, gostei muito. O teclado de karaokê está presente novamente, né? A galera fazendo churrasco e Steve Harris ali no tecladinho acompanhando, né? Enquanto pega ali uma picanha, uma cerveja. E o refrão é bem legal. Curti essa música, acho, pô. Gosto muito. Aliás, o disco 1 para mim no final a gente vai falar sobre isso, mas o disco 1 para mim é muito bom. E essa para mim é outra que tá ali entre as melhores. Música de show, né? Música curtinha, música de show. Com certeza, eu não imagino o Iron Maiden fazendo o turnê desse disco não tocar Days of Future Past. É música para show, né? Então, ela tem um andamento bacana, tem um refrão, né, legal, tipo, é aquela música para levantar a galera no show. Então, se o Iron Maiden, digamos assim, tem uma cota de músicas assim, a música mais longa, a música isso, a música aquilo, pronto. Essa é a música de show, é a música para levantar a galera. Faixa 6, The Time Machine. A Máquina do Tempo. A abertura com dedilhado de guitarra e Bruce meio declamando a letra é praticamente igual a The Talisman, do Final Frontier. Nas outras partes do verso e refrão, a música é um hard rock até suave, com uma batida de violão acompanhando. Aí tem umas passagens mais pesadas que usam o mesmo riff de The Edge of Darkness, do X Factor. O mesmo riff, só muda a velocidade. Vale ressaltar que essas autorreferências aí eu não vejo como um problema. Eu vejo problema em Lost na Lost World. Aqui, ok, ficou massa. Gostei. É uma música bem progressiva, que não tem excesso de duração, e para mim é a terceira melhor
deste primeiro disco. Só perde para Senjutsu e The Writing on the Wall. Pois é, eu gosto muito também, acho também outra música sensacional. E, bom, encerra o disco 1, né, com a qualidade lá em cima. E se eu fosse dar minha nota baseada nesse disco 1, ela seria uma, né? Como ainda tem o disco 2, então a minha nota é outra. Mas é isso, tem essa pegada progressiva que você falou, tal. Tem a autorreferência, que pra mim é normal e não me incomoda. E eu gosto. Outra música aqui que, pra mim, o disco 1, essa é a minha opinião, ele tá muito bem nivelado, as músicas foram muito bem escolhidas, a sequência tá muito boa, né? E hoje de manhã, inclusive, eu deixei ele no repeat e fiquei escutando o disco 1 assim, non-stop. O disco 1 pra mim é beira a perfeição. Tiramos o disco 1, colocamos o disco 2, faixa 1 do disco 2, Darkest Hour. Hora mais escura. Outra da grife Smith Dickinson, uma balada pesada, belíssima, com direito a efeitos sonoros de mar e gaivotas no começo e no fim da música. Lembra muito o Coming Home, lá do Final Frontier, incluindo o solo. Muita gente chamou a atenção para isso, que o solo é bem parecido, um trecho lá. O que também não é um problema. Curti muito. Refrão é muito legal, gruda na cabeça. É uma das minhas favoritas do Senjutsu. O disco abre bem também, assina embaixo de tudo que você falou. Quando tem Adrian Smith e Bruce Dickinson juntos, é difícil é difícil dar errado. Assim, se o disco 1 ele é o disco mais, eu ia dizer pesado, mas não é essa a palavra, ele é mais direto, né? Até porque tem as músicas mais curtas. O disco 2 ele já é um disco mais que a banda enfia o pé mesmo no progressivo, né? E tem essa coisa de tipo, beleza, agora aqui é outra pegada, né? E para mim parece muito claro que eles dividiram dessa forma, né? Mas Darkest Hour, para mim, se a gente ficar, né, analisar disco a disco, para mim é uma das duas melhores desse disco 2. Agora começa a trilogia do patrão. São 3 músicas em sequência, todas de autoria exclusiva de Steve Harris, que somam mais de 30 minutos, quase 35 minutos. Faixa 2 do disco 2, Death of the Celts. É Celts, viu? Não é Celts, mas se quiser chamar de Celts, pode também, porque a pronúncia lá desse termo é Celts e não Celts. Começa a trilogia do patrão com a morte dos celtas. Véi, eu acharia genial se eles tivessem chamado essa música de The Return of the Klansmen. Porque ela se parece muito com The Klansmen. Todo mundo que conhece já associa logo. Porra, essa música parece com The Klansmen. Pô, eu botava lá no título, velho. The Return of the Klansmen. Ia ficar foda. Imagina, velho, a galera via lá o título. Meu irmão, tem The Klansmen 2 aqui, velho. E ninguém ia falar, parece demais com The Klansmen. Eu acho que parece também, mas não é problema, né? The Klansmen lá do Virtual Eleven. Música bem progressiva e longa, com parte instrumental que fica dando voltas ao redor de si mesma, né? Tem muita coisa que dá para tirar ali. Mas, assim, é uma música que eu acho bem legal, mas que tem excesso. Tem excesso. No geral, ela é massa, ela é boa, mas aquilo, né? Não é um tempo, não é uma duração. 10 minutos, 10 minutos é longo. Não, 10 minutos é longo se você achar longo. E tem parte que você fica assim, e aí, velho, vai pra onde? Bora. Aí fica, aí entra um tema, né? Daqui a pouco, aí volta. Tem outro tema, aí velho, se decide, para de rodar, né? Mas é bom, só tem excesso. Sobre Return of the Klansmen, só lembrar que uma música se passa na Escócia e essa tá lá com os celtas, então tem uma coisa... Sim, mas aí mudava a localização geográfica da letra.
Claro, claro. Mas assim, realmente, quando eu escutei a primeira vez e eu falei isso em outro vídeo, tipo, é praticamente The Klansman parte 2. O que não é demérito, porque eu acho The Klansman a melhor música do Virtual Eleven. E essa aqui, eu falei isso em outro vídeo que eu acho que nesse disco, no Senjutsu, o Steve Harris finalmente ele entendeu como fazer essas músicas com uma pegada mais progressiva, mais longa, tal, e não ficar maçante, não ficar chato. É claro que a gente pode discutir uma certa gordura aqui ou ali nessa música, nas próximas duas e tal, mas essa música aqui, para mim, ela é muito legal e normalmente essa coisa que você falou, né, dos temas ali no meio, que normalmente, né, tipo, eu acho que eu lembro, por exemplo, já que a gente falou no Virtual Eleven, né, eu acho que Lightning Strike Twice, por exemplo, é uma coisa que me incomoda demais aquele meio, né, Don't Look to the Eyes of a Stranger também, mas aqui não me incomoda, eu acho muito legal, gosto muito da música e para mim a melhor música do disco 2, para mim é Death of the Chaos. Faixa 3 do disco 2, The Parchment. O Pergaminho, a mais longa do disco, bem arrastada. Muita gente comentou aqui no canal e lá no nosso clube de membros também, que acha melhor da trilogia do Patrão. Eu achei curioso, porque eu não acho, né? Para mim, ela é a menos boa dessas três, né? A gente fala da trilogia do Patrão porque realmente parece uma coisa separada, um disco separado. Podia ser um outro disco do Iron Maiden só com essas três, assim, que elas são bem distintas, né? Se fosse lançado na época do vinil, seria um disco de 3 músicas, né? 30, 35 minutos. E assim, eu acho ela arrastada e um pouco longa, não é por ter 3 minutos. É pelo que eu falei, que você fica esperando ela ir para algum lugar e ela não vai. Ela fica circulando, ainda por cima tem o teclado do churrasco de volta. O bom que eu acho dela é que tem aquele climão de X Factor, que eu acho massa. Tem uma ótima interpretação de Bruce Dickinson, como sempre. Mas assim, ela para mim, ela tem bastante excesso, mas eu ainda acho boa. Boa com ressalvas. Eu gosto, eu concordo que essa, na minha opinião, é a que tem mais gordura que poderia ser tirada. Mas também não me incomoda. Também não me incomoda. Eu acho também que é a mais fraca das três, do Steve Harris, dessas últimas 3 músicas. Mas mais fraca não significa que seja ruim. Eu gosto dela, acho bacana. E eu até vi um comentário, acho que foi no Facebook, eu não lembro, que alguém disse que, né, acho que nessa trilogia Steve Harris, né, fez as músicas que tem essa pegada ali do X Factor, né? E ele deve ter olhado, deve ter escutado o Bruce Dickinson cantando e disse, porra, esse era o cara que devia ter cantado o X Factor, né? Nenhum demérito aí pro Blaze, mas funciona melhor, né? Funciona melhor. É claro que alguém também comentou aqui, acho que foi na live que a gente fez, né? Alguém deixou um comentário que disse, olha, The Parchment dava para tirar 2 minutos e meio do início e 2 minutos e meio do fim. Daria para tirar 5 minutos da música que não comprometeria a qualidade. Eu não acho que seja para tanto, Realmente, tem uma gordurinha ali que, né, você poderia eliminar. Mas como eu falei, eu acho que Steve Harris finalmente entendeu essa coisa progressiva de como é que ele quer montar isso. E eu acho que nesse disco a coisa finalmente funciona, né? Não que não tenha funcionado em outros, mas assim... Em outros discos você tem aqueles momentos que você diz, essa música aqui, não sei o que, na minha opinião, pelo menos, né? Nessa aqui não, as 3 músicas para mim são muito bacanas, mas The Parchment para mim é a menos boa, digamos assim. Última faixa do Senjutsu, Hell on Earth. Inferno na Terra. Outra com climão de X Factor. A intro é belíssima e lembra muito o Fortunes of War, lá do X Factor. Aí depois fica pesada, riff de guitarra sensacional, baixo, cavalgado, mas sem correr para as colinas.
Mais pra frente, quebra o ritmo e ela fica lenta e climática. Aí entra Bruce cantando raivoso, aquele Love in Anger, Life in Danger. Eu acho muito massa essa parte. Sensacional. Para mim, a segunda melhor do disco todo. Fica atrás de The Writing on the Wall. E veja, aqui eu não acho que a duração é um problema. Porque ela tem 11 minutos e 19. Mas tem um pouquinho de gordura. Tinha como ser menor? Tinha, mas não me incomoda, porque eu não fico esperando ela acabar. Ela entretém. Tipo, no caso de The Parchment e de outras, ela vai andando em círculos e não chega. Essa daqui, quando você acha que ela vai se perder, entra a Bruce cantando Love in Anger, Life in Danger. Porra, que negócio massa, velho. Música longa, mas não parece longa. É isso que eu quero dizer. É um livro de 400 páginas que você lê em 2 dias. Não é um livro de 50 páginas que você passa 2 meses para ler porque é chato. Essa, para mim, funcionou. E a segunda melhor do disco, um excelente encerramento para o Senjutsu. Obra-prima de Steve Harris, uma das melhores que ele já escreveu na vida. Você pode colocar aí junto com Hello Be Thy Name, com Rime of the Ancient Mariner e outras. Grande música, assina embaixo de tudo que você falou. Né? É uma música longa que não é chata. O problema não é ela ser longa, né? Rime of the Ancient Mariner é gigantesca para os padrões da época, principalmente, né? Você lá em 84, uma música de 13 minutos e tal. Então, o problema não é ser longo, né? Esse nunca foi o problema. O problema é você saber para onde ir, a música ter progressões e a música, né? A música te levar de um ponto A para um ponto B, né? E aqui em Hell on Earth, Steve Harris fez isso de forma magistral. Lembrando uma coisa que a gente falou na live, que foi o Cláudio que falou, Cláudio lá do Resenhando, que assim, essas últimas 3 músicas, né, de Steve Harris, elas têm a mesma estrutura, se você prestar atenção. É exatamente a mesma estrutura. Começa com uma introdução lenta, aí tem um tema, aí desenvolve, vai mais rápido, aí tem uma quebrada, volta, não sei o quê, e aí termina lento de novo. Então as 3 músicas têm a mesma estrutura. Mas aí você vê justamente como Hell on Earth é uma obra-prima, na minha opinião, e The Parchment, por exemplo, não é, né? E já Death of the Celts, para mim, não chega a ser uma obra-prima, mas já está aí num nível bem mais elevado. Então, né, são 3 músicas de duração semelhante, de estrutura semelhante, do mesmo cara, mas que, né, tem essa... Uma é uma obra-prima, a outra não. Antes de ir para a conclusão, a gente poderia fazer uma conclusão da trilogia do Patrão, né? Já que tu está comparando aí elas. O que eu acho é o seguinte, eu estava lembrando aqui das músicas de encerramento dos álbuns do Iron Maiden. Então você tem Alexander the Great, Rime of Ancient Mariner, tem outras músicas longas, To Say My Land, que terminam Peace of Mind, que são as músicas mais longas dos álbuns, na maioria das vezes, músicas épicas, músicas climáticas, assim. É um padrão que deu certo no Iron Maiden, né? Você passa por uma porradaria o disco todo e por várias coisas e termina grandioso. O Iron Maiden costuma terminar os discos de forma grandiosa. Sendo que aqui tem 3 músicas grandiosas. É como se das 3, só uma fosse uma alternativa. Por isso que algumas pessoas ficam, 3 músicas mais de meia hora, velho, pra onde eu vou? Com esse tempo todinho, né? Aí, tipo, uma dessas, uma só, funcionaria. Uhum. Você pegava Death of the Celts, ou principalmente Hell on Earth, e terminasse com ela, sem outras 2, seria uma percepção diferente, né? Que massa, não sei o quê. Mesmo que botasse outra mais para trás, não sei. Mas enfim. Talvez intercalar, né? Talvez intercalar com as outras músicas, de repente, né? Para não ficar as 3, uma junto da outra, mas também não. Isso também não me incomoda, não. Isso também não me incomoda. Foi ousado, né? O que dá para falar com certeza é que foi ousado. Foi ousado. Não, isso com certeza. Então vamos lá para o grande momento do episódio, o momento em que vamos avaliar com a nota de 0 a 10 o polêmico Senjutsu, o disco que iniciou uma guerra entre os fãs. Os fãs, alguns se desrespeitaram demais. Coleguinhas, não vamos faltar com respeito. Opinião é opinião, gosto é gosto. Agora uma coisa,
que vai ser fato, vai ser a nota. Uma nota de 0 a 10, aí a gente vai quantificar o que a gente achou. Quem deu nota primeiro foi o nosso clube de membros. Se você não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10, Yuri dá uma nota de 0 a 10, nosso clube de membros dá uma nota de 0 a 10, eu tiro a média, e no final temos uma média geral aqui do Senjutsu. O nosso clube de membros não parou de falar do Senjutsu um minuto sequer, desde sempre, desde que foi lançado, desde que anunciou, é debate o tempo todo sobre o Senjutsu. Quer debater sobre o Senjutsu? Entra no nosso clube de membros, tá aqui no botão Seja Membro, aqui embaixo da janelinha do YouTube aqui, que você está assistindo. O clube variou as notas entre 7 e 9,5. Não teve nenhum 10 e também não teve nenhuma nota baixa. A média do clube de membros ficou 8,6. Vou dar minha nota e meu veredito. Senjutsu é um grande disco, que se sustenta comparando ou não com os álbuns anteriores do Iron Maiden. A banda tirou o pé na velocidade das músicas, o que não é um problema e é bem compreensível, já que são senhores de terceira idade, né? Os principais problemas que eu vejo é o maldito teclado de churrascaria e karaokê, que não precisava. E, feito a gente falou aqui várias vezes, alguns elementos desnecessários que fazem algumas músicas ficarem cansativas. Eu estou evitando o termo música longa porque as pessoas confundem. Não é duração. Não é duração das músicas. Duração não é problema. É você ter excesso que faça você tenha a vontade de que a música termine. Pô, vai para onde essa música? Precisa terminar, né? E o Senjutsu não precisava ser um CD duplo, de jeito nenhum. Era para ser um CD simples, mais enxuto, que ficaria melhor. Eu destaco The Writing on the Wall, a música homônima e Hell on Earth como as minhas favoritas. Eu acho que o principal disso tudo é o Iron Maiden estar ativo, fazendo música boa. Bruce Dickinson saiu de um câncer na garganta, ele podia estar sem falar. Eu estava vendo um parêntese aqui, eu estava vendo o documentário sobre Val Kilmer, que está no Prime Video, que é legal, mas é bem deprê. Val Kilmer está sem voz, pô. Val Kilmer teve um câncer não sei se foi igual de Bruce Dickinson, mas ele para falar, ele está com um buraco aqui, fez uma traqueostomia, ele só fala, ele quase não fala. Então, assim, o câncer mata, mas Bruce Dickinson podia estar aposentado, entendeu? E ele está aí cantando muito, está cantando demais. E Nico McBrain tocando maravilhosamente bem com mais de 70 anos. Então, o grande mérito é o Iron Maiden estar aí e estar fazendo música boa. Para mim, uma nota justa para o Senjutsu é nota 8. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou tentar não repetir o que Rafael falou, porque é lógico que eu acho que é um privilégio, né? Eu sempre falei isso em quase todos os vídeos que a gente fez, né? É um privilégio a gente ter o Iron Maiden nativa, não só o Iron Maiden, como outras bandas aí, né? O Yes, o Deep Purple e etc. Né? Bandas que a gente sabe que dificilmente estarão aí daqui a 10 anos, né? Então, me chateia muito, né, quando eu vejo certos comentários, essa já devia ter acabado, já devia ter se aposentado. Por quê? Sabe, por quê? Os caras estão aí, estão ativos, estão trabalhando, estão fazendo música. Se você não gosta, se você achou chato, enfadonho, se você achou mais ou menos, não escuta. Vai escutar outra coisa. Tem um monte de opção aí, tem um monte de banda nova e, tipo, né, tem para todo mundo. Eu acho que é um privilégio a gente né, tem um amigo meu que diz isso, a gente é privilegiado de viver na mesma época do Iron Maiden, né? Então é isso, né? Se eu não pude viver na mesma época dos Beatles, pelo menos eu estou vivendo na época do Iron Maiden. Então para mim é um privilégio ver os caras, né? E toda essa comoção que foi o marketing, né?
como aconteceu como era antigamente, da gente parar ali naquele horário para ver a música nova e todo mundo junto e todo mundo especulando e tal. Então isso foi maravilhoso, né? Isso foi sensacional. Então eu acho o disco excelente. Para mim, eu já falei isso em outros vídeos, é o melhor disco do Iron Maiden desde o Seventh Son for Seventh Son, ali pau a pau com o Brave New World. Depois eu vou fazer um ranking aqui dos meus álbuns do Iron Maiden, do pior para o melhor, mas é um álbum, para mim, nota 8,5 de boa, assim. 8,5 porque para mim 10 é Power Slave, 10 é Peace of Mind, 10 é Somewhere in Time. Mas 8,5 aqui, que é a mesma nota, que, inclusive, que eu dou para o Brave New World e tal. Então, assim, é mais uma obra excelente do Iron Maiden. E eu espero que não seja a última, né? Espero que não seja a última. E assim terminamos com a média de 8,3 para o Senjutsu. Eu acho que é uma nota bem digna, bem próxima da realidade. Eu acho, né? Não falei aqui onde eu coloco no ranking, mas, como eu disse até em algumas outras ocasiões, é um disco que deve ser mais comparado com o The Book of Souls, porque já é de uma outra fase, né? Eu prefiro não comparar com fase clássica, nem com Brave New World e tal. Eu acho que a comparação é do The Book of Souls para frente, né? Mas aí, diga aí o que você achou do Senjutsu, o que você achou da nossa resenha, né? Você que é uma pessoa educada, que não xinga os produtores de conteúdos, não xinga os coleguinhas, fale aí com toda a sua educação aqui, o que é que você achou de tudo isso, o que é que você acha de todo esse contexto do Senjutsu. Lembrando que temos podcast, tá aqui na nossa descrição, temos Instagram também, tá tudo aqui na nossa descrição. Somos um canal agora multiplataformas, beleza? E é isso aí, até a próxima. Tchau!